Oséias, capítulo 5, começando com o versículo 15. Oséias é um livro de amor que fala de como Deus se relaciona como esposo conosco, com sua noiva. Ele ensina a respeito disso. Versículo 15, 5:15 diz assim: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Apenas estes 2 versículos. O Senhor é um Deus que faz feridas. Estranho, né? Ele é um Deus que não tem medo de nos ferir, porque Ele sabe que Ele mesmo vai nos curar. Ele é um Deus de poder, soberano, de determinação. Ele não tem medo de nos tocar. Ele não tem esse medo. O Senhor é tão poderoso que não tem medo até de nos entregar ao pecado. Salmo 106, versículo 15, não precisam abrir, ele diz assim: concedeu-lhes o que lhe pediram. Ele não tem medo de nos entregar o que a gente pede. Ele está se referindo ali a quando eles pediram carne e ele queria dar maná. Concedeu-lhes o que lhe pediram, contudo lhes fez definhar a alma. O Senhor não tem medo de tocar o seu povo ferindo. Por quê? Porque Ele sabe que Ele mesmo vai fazer a ferida, mas Ele vai prover o recurso de ligar a ferida, de curar a ferida, de restaurar a nossa vida. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, versículo 14, olha a profundidade do versículo. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. Deus não tem medo de nos atrair aonde? Ao deserto. Ele não tem medo. Quem aqui, ano passado, viveu situações de deserto? Levanta a mão. Levanta alto. Isso. Deus nos atrai e nos conduz. Quem neste momento vive situação de dores e de deserto? Levanta a mão. Alto. Isso. Olha lá, meus irmãos. O Senhor, Ele pega o seu povo, inclusive nos levando ao deserto. Vocês se lembram do nosso bendito Senhor? Ele passa por aquela experiência linda e maravilhosa do batismo de arrependimento. Ele vai até João Batista, e João Batista vê que é o Senhor, e diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado por Ti, Tu vens a mim? Vamos cumprir o que diz as Escrituras. E o Senhor, num ato de humildade, passa por um batismo de arrependimento. Do que o nosso Senhor precisava se arrepender? Nada. Mas eu vou te dizer, 3 anos depois ele seria colocado numa cruz. E o meu e o seu pecado seriam colocados no ombro dele. Sabe o que ele fez? Mostrou para nós como é que a gente lida com o pecado. Com o pecado a gente se arrepende antes de cometê-lo. Antes de cometê-lo. Nós nos arrependemos depois. Ele se arrepende, mostra para nós como é que se lida com o pecado, se arrependendo antes. Só que aí
vem a voz do Pai, uma santa e bendita voz: este é meu, é filho, é amado, nele eu tenho todo o meu prazer. A seguir, foi o Senhor levado pelo Espírito O Filho foi levado ao deserto. Você acha que eu e você não vamos? Você tem dores? Tem lutas? Tem desprezo? Tem rejeição? Tem necessidade? Tem solidão? Tudo isso faz parte do pacote do deserto. A gente põe muita coisa no deserto. Muita coisa pode ser incluída no deserto. O Senhor nos toma pela mão e nos leva ao deserto. E aí no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, olha que expressão maravilhosa que existe. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meus queridos, o que nós vamos começar a fazer essa noite? Nós vamos dar para nós conhecimento. É impossível de se falar bem das dores da vida, das dores da alma, das feridas que nós temos, de como lidar com essa alma rebelde, complicada, difícil. É muito difícil de falar sobre isso sem falar sobre um tema simples, que é o jeito que eu quero começar. Que tema é esse? A soberania de Deus. Deus é um Deus soberano. Eu vou usar com os irmãos uma expressão num dos livros do John Piper. Eu não me lembro qual livro que é. Ele diz assim: Deus governa a bolha da Coca-Cola. Você tem fé para acreditar nisso? Você tem fé nisso? Eu tenho. Para mim é tão fácil ver isso. Mas eu vou usar expressões bíblicas, não do John Piper. Deus governa o teu fio de cabelo, porque não cai um fio de cabelo sem a permissão do nosso Deus. Deus governa os pardais, mas Deus não apenas governa a morte dos pardais, porque o texto bíblico diz que não cai um pardal sem o consentimento do nosso Pai. Deus não governa apenas a morte do pardal, Deus governa a comida que ele vai comer amanhã. Observai as aves dos céus, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Então Deus já providenciou a comida do pardal do dia de amanhã. Você crê nisso? Você tem fé para isso? Queridos, é simples, profundo e maravilhoso. Agora, você acha que alguém pode te desprezar sem o consentimento do teu Deus? Você acha que alguém pode falar mal de você sem o consentimento do teu Deus? Você acha que alguém pode te abandonar sem o consentimento do teu Deus? Ah, não pode. Não tem como. Porque Ele é um Deus soberano. Simples. Ele pode tudo. Ele faz tudo. Eu me arrepia só de pensar. Ele pode tudo. Ele faz tudo. Ele governa tudo. No poder que Ele tem. E Ele o faz com profundo amor. Meus queridos, a Bíblia diz assim que Deus é amor. Aí eu te pergunto, Deus pode fazer algo sem amor? Quando um pardal cai morto, tem um ato de amor naquilo? O pardal cai morto por causa da vontade de quem? De Deus. Deus pode fazer algo sem amor? Não.
quando um pardal cai morto, tem amor de Deus naquele ato? Tem. Porque Deus não pode fazer nada sem amor. Quando Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis, vou usar o texto de Colossenses 3. Quando Ele criou as coisas visíveis, uma coisa visível, esse prédio, reformado, lindo. Quando Deus criou isso daqui, Ele cria com amor? Cria. Quando Deus permite que uma igreja na China seja saqueada pelo comunismo, destruída, tem amor naquilo? Tem. Porque Ele não pode fazer nada sem amor. Se Ele faz tudo, Ele faz de que jeito? Com amor. Amor e soberania são dois temas que você nunca pode afastar um do outro. Tudo que Deus faz é com amor, as coisas visíveis e as invisíveis. Uma coisa invisível, as ondas sonoras. Eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo aí. Você vê a onda? Não. Ela tem amor nela? Tem, mas eu vou um pouquinho mais longe. Uma vez nós estávamos reunidos num grupo familiar, e eu convidei o irmão Alan MacLeod, foi diretor do Seminário Betânia, aqui no interior do Paraná, muitos anos, um homem de Deus, já está com o Senhor. O irmão Alan, ele virou na reunião e falou assim, eu fiquei chocado com a fala. Ele falou assim, meus irmãos, Deus é amor. E Deus criou tudo. E aí ele abriu o texto de Colossenses. Tudo foi criado por Ele. As coisas visíveis e as invisíveis. Meus irmãos, uma coisa invisível que nós não vemos, o inferno. E aí ele falou assim, o inferno é um ato do amor de Deus. É forte. Eu tive a expressão que vocês estão fazendo. Mas depois, quando você vai considerando, digerindo, o inferno é um ato do julgamento de Deus? Deus pode julgar sem amor? Não. Então tem amor no inferno? Tem. Porque tudo que Ele faz tem amor e tem soberania. Tem amor e tem soberania. Eu vou partilhar muito rapidamente com os irmãos os 2 primeiros capítulos do livro Deus é Soberano. Muito rapidamente, eu vou passar muito rapidamente com vocês, para a gente entender um pouquinho o tema da soberania de Deus, e amanhã nós podermos entrar nas nossas dores, nas nossas lutas, mas a gente tem que compreender como Deus age, senão dá desespero. Ao apresentarmos a palavra de Deus, precisamos preservar o equilíbrio dela. 2 coisas são indisputáveis: soberania e responsabilidade humana. Como o próprio irmão Alan me ensinou, César, soberania e responsabilidade é como um trilho de trem, que nunca se cruza. Mas um tem que andar ao lado do outro, senão a locomotiva não anda. Você tem que olhar a soberania de Deus e você tem que olhar a responsabilidade humana, independentes uma da outra. Porém, uma não pode ser vista sem a outra. Se eu pregar em excesso a soberania de Deus, eu caio num fatalismo. Se eu der uma ênfase exagerada na responsabilidade humana, eu caio em angústia e uma desonra ao Senhor, porque Ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nele existimos, nele nos movemos, nele respiramos, porque vida e morte é um decreto dele. Vida e morte é um decreto dele. Eu tenho uma sobrinha de 43 anos que morreu em 12 horas. Saudável.
Em 12 horas ela partiu para o Senhor. Teve uma gripe e morreu. Dentro do hospital. Um diagnóstico de gripe. Por quê? Porque ele faz subir da sepultura e ele faz descer a sepultura. Então, quando a gente põe uma responsabilidade humana demasiada em nós, nós desonramos o nosso Deus, porque Ele pode tudo e Ele faz tudo. A beleza, essa frase é maravilhosa do Pink, do A.W. Pink. A beleza é uma questão de proporção. Se você pegar um rosto com uma orelha enorme, um nariz enorme, uma boca enorme, você pode perder a proporção que existe. Beleza é uma questão de proporção. Tudo tem que vir mais ou menos de forma adequada. A soberania tem que vir junto com a responsabilidade. O dever de todo servo, eu vou só citar os versículos, é entender Atos 20 e 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nosso Deus tem vontades. Nosso Deus tem vontades para o crente e para o ímpio. Esses dias eu estava na casa da minha mãe, que faleceu, e fui conversar com um vizinho, e ele... E aí ele me contou a situação dele, e eu sabia que ele precisava de um marca-passo. E aí não conseguia ser atendido pelos médicos, fazendo procedimento pelo SUS, não conseguia. Chegou uns dias, depois disso, em que ficou insuportável, ele na janela, puxando o ar, a filha dele, eu orei por ele, não com ele, mas orei por ele aquele dia. Aí a filha dele tomou uma decisão, levou ele para um hospital em outra cidade. Chegou em outra cidade, no pronto-socorro não tinha ninguém. Aí explicou para a moça, que eu não tinha, estava limpo, não tinha nenhum paciente. Explicou para a moça falou, deixa eu chamar o médico. Quem era o médico? O médico que tinha feito a cirurgia no coração dele, que estava de plantão. Com quem não é nascido de novo. O médico olhou. Por que ele não tinha ido para o médico? Porque é pelo SUS. É para quem o SUS mandar. Ele estava esperando o SUS. O médico olhou e falou, não. Temos que operar. 5 dias depois estava operado e está bem. Porque você põe um marca-passo, regula o batimento do coração e acaba o problema. É um procedimento simples, fácil, de uma sobrevida enorme. Quem fez aquilo? Deus. Aí ele me contando. Mas Deus é bom, não é? Olha o arranjo de Deus na sua vida. Olha Deus usando a sua filha para te levar naquele hospital. Olha Deus colocando o teu médico aquele dia, naquela hora, naquele hospital. Isso é Deus ou não é? Meus queridos, do mesmo jeito que Deus faz, Deus simplesmente podia não ter feito. E ele ter partido. Porque Deus é soberano. Ele tem desígnios. Ele tem desígnios. Para as meninas, para os jovens aqui, presta atenção no que eu vou falar. O casamento é possivelmente a maior decisão da vida. Você acha que ele não tem desígnio para você nisso? Se ele escreveu que você vai casar, você acha que ele não separou o peão? Ah, mas ele separou. Não desespere, porque é a decisão mais séria da vida. No tempo dele, da forma dele, ele traz a pessoa para você. Simples assim. Simples. Esses dias eu ouvi um testemunho
rapaz falando para mim, antes de nascer de novo, César, entrei no avião, a minha poltrona era do lado de uma moça linda. Ela toda tímida. Sentei lá, conversei com ela. O menino deles vai fazer 18 anos. Os dois se converteram depois de casados. Deus tem os desígnios, Atos 20, 27, porque não deixamos de vos anunciar todo o desígnio do Senhor. Ele tem o desígnio do tempo. Ele tem tempo para todas as coisas, porque Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, diz assim, 5 e 6, o sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Eu agonizei anos porque eu não tinha uma moradia, anos, até que um dia numa esquina, na Avenida Paraná Coronel Alves, o Senhor me visitou lá em Maringá, e o Senhor falou de forma limpa e simples assim para mim: filho, eu preciso que você entenda que enquanto eu quiser que você pague aluguel, eu vou te dar o dinheiro, e o dia que eu quiser que você tenha alguma coisa, eu vou te dar o dinheiro. Pronto, saí dali curado. Muitos meses depois, o Senhor virou para mim e falou: eu quero que você comece a guardar dinheiro em casa. E eu comecei a guardar dinheiro. Não quero que você use com nada. Juntei uma quantia de dinheiro, foi o dinheiro que a gente deu a entrada no apartamento para pagar ele em 1 ano. Porque Ele tem desígnio em todas as coisas, inclusive o desígnio do deserto. Inclusive o desígnio do deserto. Porque o deserto de alguns é de 1 ano. Porque o deserto de alguns é de 1 mês. Porque o deserto de alguns é de 10 anos. Porque Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Os irmãos entendem? Queridos, nós temos que ver a boa mão do nosso Deus nas nossas dores. Amanhã eu vou ampliar o texto, mas nós temos que ver a boa mão do nosso Deus nas nossas dores. Nós precisamos ver. Existe um tempo em que Ele olha para nós e diz: chega, estou ouvindo a angústia dele, é dia da intervenção. E de um dia para o outro, Ele põe a mão e muda tudo. O que nós necessitamos é ter um coração profundamente descansado nele. Salmo 62, não precisam abrir, versículo 1 e versículo 5, olha o que diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Ele tem o poder, dele vem a minha salvação. Aí o versículo 5, ele repete: somente em Deus espera minha alma silenciosamente. Ele tem todo o poder, Ele é a minha esperança. Salvação e esperança é um decreto dele. Ele é o Deus que age, que muda a nossa sorte. Como é que nós vamos queixar das pessoas, meus irmãos? A boa mão dele está ali. O que nós vamos fazer? Orar abençoando. Porque quando ora abençoando os que nos ferem, o que aconteceu com Jó? No dia que Jó orou pelos amigos, a sorte dele foi mudada. E Deus deu para ele porção dupla. Você quer uma porção dupla? Quem quer uma porção dupla? Levanta a mão. Ora por aqueles que te machucam. Ora por aqueles que te machucam. Simples, profundo e maravilhoso.
Nosso Senhor Jesus orou por todos. Ele foi até Judas, permitiu o beijo. Se você soubesse que alguém ia te trair, você permitiria um beijo? Sai daqui, sai daqui, você está louco? Olha o que você vai fazer comigo, olha o que você fez comigo. Nosso bendito Senhor permitiu. O nosso Senhor olhou Pedro, que o negava, com profunda compaixão, foi até ele, vai, dize aos discípulos e a Pedro que o Mestre ressuscitou. Foi a ordem que ele deu para Maria. Vai, dize aos discípulos e a Pedro que o Mestre ressuscitou. Ele é um Deus de profundos desígnios, amorosos desígnios, porém soberanos desígnios. Nós temos que nos deparar com Romanos 10, 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Falando dos judeus, queridos, eles tinham zelo, nós precisamos ter esse coração fervoroso, com zelo, porém nós vamos ter entendimento, clareza de como Deus faz, de como Ele age. Pregar um lado da verdade e excluir o outro é deformar o caráter divino. Nós temos que pregar do amor dele, mas nós temos que pregar da soberania dele. Vejam duas expressões controversas: bondade e severidade. São opostas? Bondade e severidade? São. Olha o que o texto bíblico diz, Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele é bondoso? Sim. Ele é severo? Sim. Nós temos que aprender a olhar tudo isso. Nós temos que aprender a ver que Ele é um servo, mas que Ele também é um Senhor. Filipenses 2,7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Porém nós também temos Lucas 2,11, é que hoje vos nasceu, que é Cristo, o Senhor. Ele é Cristo, o Messias, ungido, aquele que nos toma pela mão direita e nos dá entrada no reino eterno. Isso significa o Messias ungido. Porém, meus queridos, Ele é também o Senhor nosso. E Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Senhor me deu o privilégio de perder 4 pessoas em seguida. Eu perdi uma sobrinha filha, perdi a Leci, perdi a minha sogra, perdi a minha mãe. Quem sou eu para queixar? Conversei com uma senhorinha que perdeu o marido e os 2 filhos. Ficou sem nada. A igreja teve que montar a casa inteira, porque ela perdeu tudo por uma disputa que teve. A igreja cuidou dela, visitou ela. Quem sou eu para queixar? Sempre existe uma dor mais alta que a nossa, sempre, e a mais alta de todas foi a do nosso Senhor. Uma dor excruciante, alucinante. Ele suou sangue, uma coisa raríssima de acontecer, hematidrose, onde a ansiedade ela é tão alta, a angústia é tão alta, o desespero é tão alto, que vai rompendo na pele todos os vasos sanguíneos. O nosso, quando nós temos uma ansiedade, a mão sua,
porque pega a primeira camada. A do nosso Senhor pegou a última camada e rompeu os vasos sanguíneos. Por quê? Porque Ele ia ser separado do Pai, por amor a mim e a você. Meus queridos, não há dor como a do nosso Senhor. Não há dor como a do nosso Senhor. Se o tempo nos permitir, nós vamos estudar isso. Nós temos a nossa carga, mas nós também temos a carga dos outros. A Bíblia diz em Gálatas 2:6, levai as cargas uns dos outros. Desculpa, 6:2. Depois Gálatas 6:5, cada um levará o seu próprio fardo. Quando você estuda os originais dessa palavra, olha que interessante. Quando diz cada um levará o seu próprio fardo, sabe o que é a palavra fardo ali? Pacotinho. Olha o meu fardo. Um pacotinho. Mas quando diz levai as cargas uns dos outros, sabe o que é a expressão carga ali? Pacotão. O do outro é sempre mais pesado que o meu. Quem somos nós para queixarmos? Observai o meu servo Jó. Tende em Jó um modelo na paciência. 10 filhos num dia. 10 filhos num dia. Todos os bens num dia. A saúde, um desprezo terrível. Ele virou para Satanás e falou: observa meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus queridos, sempre tem dores muito maiores. Então nós temos que aprender a olhar a minha carga e a do outro. Às vezes a pessoa que te fere tem uma dor enorme dentro dela. Por isso ela te fere. Às vezes ela própria não soube lidar com os problemas, as lutas. Nós não podemos sair por aí sendo a palmatória do mundo, julgando todo mundo. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que entender que eu tenho um pacote e o outro tem um pacote bem maior que o meu para carregar. Finalmente, soberania e responsabilidade. Filipenses 2, versículo 12 e 13, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então eu tenho que desenvolver responsabilidade humana, mas quem que efetua o querer e o realizar? Deus. Deus efetua o querer e o realizar. Que descanso temos que ter. Que mais, meus queridos? Deixa eu avançar um pouquinho mais com os irmãos. Quem governa os acontecimentos do mundo de hoje? Deus ou o diabo? São dias de trevas. São tempos de fim. O anjo está com a trombeta, olhando o pai, porque lembra que o filho não sabe a hora, só o pai que sabe. Olhando para o pai, porque o pai já disse: prepara aí, só falta o pai sinalizar o sim, e ele vai tocar a trombeta, e nós subiremos. Aleluia. Quem governa? Sugere-se que esse livro foi escrito, meus irmãos, há uns 200 anos. Sugere-se que Deus reina absoluto no céu, mas nega-se, direto ou indiretamente, que Ele reina neste mundo. Alguns anos atrás, criado por um grupo de irmãos
gente que foi bem séria no Senhor. Um conceito chamado teísmo aberto. Alguém já ouviu falar disso? Sabe o que eles dizem? Um grupo de irmãos, que Deus não tem nada a ver com o sofrimento humano. Que Deus não tem nada a ver com o sofrimento humano. Meus queridos, eu não estou errado. Quando os irmãos não lidam bem com dor, ou eles querem justificar o pecado, eles criam heresias. A dor é um assunto delicado nas Escrituras. Se você não souber pensar, você cai em heresias. Você conhece pessoas que, ao perderem um ente querido, foram para o espiritismo? Isso é muito comum na nossa nação. O espiritismo só tem um lugar além da França que ele cresceu. Onde que foi? No Brasil. É uma coisa impressionante. Você sabe qual é o estado do nosso país com mais centro espírita, mais terreiro de macumba? A gente acha que é a Bahia, né? Rio Grande do Sul. Um estado culto, com o maior número de terreiros de centro espírita do país. Minha filha se mudou para lá. Ela falou: pai, que coisa que é isso daqui, uma batalha espiritual constante nessa região, uma coisa impressionante. Por quê, meus queridos? Porque as pessoas não lidam com dor, e aí elas querem a todo custo um alívio das dores. Nega-se pelas teorias que Deus criou tudo e controla tudo por sua ação pessoal e direta, mas afirma-se que tudo é regido pelas leis da natureza ou pela responsabilidade humana. Meus queridos, é um tema perigosíssimo, mas perigosíssimo. Deus é soberano. Ele governa o fio de cabelo, Ele governa o pardal, Ele governa a sepultura. E como diz o nosso querido John Piper, Ele governa a bolha da Coca-Cola. Então, quando os irmãos forem tomar uma Coca-Cola hoje, pensem que você está usufruindo da vontade de Deus. Oh Deus, essa bolha tão gostosa que passa pela garganta, é o Senhor quem está governando. Ele quem deu inteligência para o homem criar aquilo. Atribui-se ao diabo aquilo que procede de nossos corações. E nós esquecemos o que Marcos 7, 20 nos ensina. O que nos ensina? Porque de dentro do coração do homem é que brotam. E aí tem uma lista enorme. Ao olharmos o mundo, o que nós vemos? Estas coisas nos dão a impressão de que Deus domina? Meus queridos, a impressão é de que não há Deus. Essa é a impressão. O fato é que há Deus. E Ele governa sobre tudo e todos. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vocês lembram o Putin estacionando o exército do lado da Ucrânia? O que ele disse em fevereiro do ano passado? É um exercício militar, é um exercício militar, é um exercício militar, é um exercício militar. Mente tanto que possivelmente não sabe mais separar a mentira da verdade. Ele acredita que era um exercício militar. É óbvio que não. Ele invadiu a Ucrânia. Mas a Bíblia disse que os homens iriam enganando e sendo o general dele, aquele general daquele exército paralelo, enganou ele. Enganando e sendo enganados. É o que a Bíblia ensina. Lucas 21, 26, haverão homens que desmaiarão de terror.
Meus queridos, quantos de nós conversamos o último ano, em função da política, de sair do país? Alguém aqui ouviu essa conversa? Nossa, lá, o que eu tive de conversa a respeito disso? Não, César, não, César, não, César, não, César. Eu preciso preservar o dinheiro. Meu filho, o teu dinheiro é de quem? Pensa comigo, o que você tem é de quem? É teu? Não, você é mero mordomo. Porque você não tem nada. Ou você está esquecido que você veio nu e vai voltar nu. Você já viu caminhão de mudança seguir cortejo? Não existe. Você sabia que o paletó que você compra nessas casas funerárias só tem a frente? Não tem as costas? Porque não é necessário. É um paletó esquisito para danar, né? Meus queridos, porque a gente veio nu e vai voltar nu. Por isso que nós temos que observar Jó. Porque o que ele diz quando perdeu os 10 filhos e todos os bens? O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que nos ensina Hebreus? Que os irmãos tinham que os irmãos tinham por gozo o espólio dos seus bens. Eles tinham por prazer o espólio dos seus bens. Oh, meus queridos, nós precisamos de fé para crer que Ele é soberano e amoroso em tudo que faz. Hoje no mundo predomina-se o pecado, tronos cambaleiam, os povos são revoltados, a democracia não é segura. A democracia não é segura, mas Deus está nela também. Vocês lembram do Hugo Chávez? Meus queridos, na época do Hugo Chávez, o exército, a marinha russa veio fazer exercícios militares no mar deles. Ali na Venezuela, nossos vizinhos. Ele começou a ter contato com todos os líderes do continente, porque ele programava um projeto sul-americano. O que Deus fez? Recolheu ele. Simples. Porque ninguém pode intentar contra Deus. Agora, se Deus tem o desígnio, Ele usa um faraó da vida. Sem medo. Ele usa um faraó da vida. Ele usa alguém que endurece o coração contra nós. Ele usa isso. Sempre num ato de amor conosco. Predomina hoje a agitação e a inquietação. Ao olharmos para a igreja, o que nós vemos? Deus pode estar governando isto na igreja? Meus queridos, quanta heresia não está sendo pregada? Quanto dinheiro indevido? Eu estive no Chile alguns anos atrás, e os irmãos me falaram que uma determinada igreja, que é muito próspera no nosso país, tinha acabado de ser expulsa de lá. Por quê? Porque estava explorando financeiramente os pobres. Lá fizeram isso. Eu falando com um irmão missionário, ele virou para mim, eu perguntei, mas irmão, por que o irmão foi tão firme com as pessoas, César, com os líderes? Porque aquilo não tinha glória de Deus no que eles estavam fazendo. E eu precisava defender a glória de Deus. Eu virei para ele e falei assim, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus defende a glória dele? Deus sai por aí batendo em todos aqueles que enxovalham o nome dele? Não. Porque Deus sabe quem ele é. A glória dele ninguém tira.
mas Ele não sai por aí desesperado, porque Ele é um Deus soberano. Isaías 53:3 diz que o nosso bendito Senhor Jesus era rejeitado e o mais desprezado, homem de dores. Como nós não vamos pregar esse evangelho? Quem aqui foi desprezado do ano passado para cá? Levanta a mão. Levanta alto. Tem pouquinha gente. Eu acho que deve ter mais. Eu podia perguntar, quem andou desprezando outros? Mas não vou fazer isso ainda, porque a regra é muito simples. Nós somos feridos, mas nós também ferimos. Tem um autor, que eu não me lembro quem que é, eu acho que é o Spurgeon, mas eu não tenho certeza, que diz que o nosso coração é um inferno em miniatura. A gente é ruim. A gente é bem ruim. Você está me entendendo? A gente mata. Se precisar, a gente mata. A gente mata. Você falou mal de alguém esse ano? Quem falou de outra pessoa este ano que não estava presente? Levanta a mão. Levanta alto. Nosso coração é terrível. É um inferno em miniatura. Sabe qual é a boa notícia, meus irmãos? A gente fala mal dos outros segundo o que está no nosso coração. Você sabia que você não pode julgar o outro a não ser baseado no teu próprio coração? Quem se lembra do Jim Swaggart? Meus irmãos, vocês pegam as últimas mensagens dele, mas ele descia o sarrafo nas prostitutas. Qual era o problema que ele estava tendo? Com prostituta. Porque a gente julga os outros segundo o que está dentro de nós. Romanos 2:1. Anota aí. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. A gente condena o que está dentro de nós. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita. Depois de 19 séculos, 20 séculos, ele ainda é rejeitado. Igrejas se esvaziam. Quando enchem, é em muito pela bênção. Líderes fazem e dizem absurdos. No final das contas, quem que governa? Deus ou o diabo? Nossa era é de reverência, insubordinação, valorização da livre vontade. Judas 8 diz assim, que eles rejeitam governos, como difamam autoridades superiores. Esse é o espírito do diabo. E é o espírito que tem sido conquistado em muitos dos nossos jovens. Em muitos dos nossos jovens. Eles têm sido irreverentes com pessoas adultas, com velhos, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão, sabe quais são as duas primeiras coisas? A primeira, egoístas. A segunda, avarentos. Tudo é por dinheiro. Gente, nós os mais velhos sofreremos. Quem aqui tem problema, está tendo problema para encontrar gente para trabalhar? Quem está tendo esse problema, levanta a mão. Sabe por quê? Porque os jovens vivem uma geração. Você sabia que tem aplicativo de leitura, que o aplicativo lê a sua pupila e você não tem que mudar de página? Na minha época, eu sou de quando a TV entrou no país, a preto e branco.
Meu pai gostava de tudo que era moderno, comprou a TV logo. Como é que a gente assistia a TV? Você ia até ela, levantava a antena, ficava mexendo. Quem pegou essa época? Levanta a mão. Você ficava mexendo, colocava um bombril ou um garfo para ver se o sinal melhorava, achava a posição, ficava segurando a antena e assistindo a tela assim. Estou certo? Olha o esforço que a gente tinha que fazer para assistir TV. O que um jovem faz hoje? Jornal Nacional. Quer dizer, jovem não vê Jornal Nacional. Estou errado. Estou julgando ele segundo eu mesmo. Vocês estão entendendo? Ele cita lá, o que um jovem cita? Um jovem me ajuda aí. YouTube. Uma série Netflix. E aí, que série que vocês assistem, jovens? Vocês não querem falar, mas vocês sabem. E aí, gente, você fala. Vocês estão me entendendo? Você fala. Então, o que aconteceu com essa juventude? Não tem vigor. Porque tudo é fácil. Ô querido, vai lá na esquina buscar um pão. Ai, mãe, por que a senhora não comprou no mercado? Estou certo? Egoístas. Pais. É que uma hora a gente fala sobre disciplina de filhos. Filho tem que ser colocado para fazer coisa. Você quer criar um filho adulto, maduro? Você ensine ele 2 lições. Só essas 2. Você vai pegar uma criancinha e vai fazer dele um adulto bom. Só essas 2. A primeira, ele tem que lidar bem com verdade. A segunda, ele tem que ser contrariado. Ele tem que ter esforço. Se ele não tiver esforço, ele fica, digamos assim, meio acomodado. E eu estou sendo generoso. Certo? Que mais? Mas o que afirma as Escrituras sobre quem governa? 1 Timóteo 6, de 13 a 16, diz assim: Ele é o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Efésios 1, 11, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Atos 17, 24 a 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. É nele. Por que você respira? Porque ele virou e falou assim: pode continuar batendo. Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão. 3. Você está de parabéns. Meu irmão. Vamos de novo. Quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui já teve crise de ansiedade e achou que estava morrendo do coração? Levanta a mão. É só saber fazer a pergunta, né? Já melhorou. A morte é um assunto tão complicado que nem levantar a mão para ela você quer. Para o assunto, né? Não é nem para ela. Presta atenção no que eu vou te falar. Você sabia que Deus contou o número dos teus dias? Salmo 139, versículo 16. Tu me vistes, a substância ainda informe no ventre de minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Querido, você não vai morrer um dia antes do que Deus escreveu. Só que presta atenção, você também não vai morrer um dia depois. Vai ser no dia que Ele escreveu. E presta atenção, este é um santo dia. Um belo dia, um bendito dia.
porque é o dia em que nós o veremos como Ele o é. Amém? Quem aqui já teve medo da morte? Melhorou. Olha como é que tudo é do jeito que a gente pergunta e vai apresentando. O que mais, meus queridos? Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, eternamente a glória. Meus queridos, 1 Pedro 1,19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, porque jamais qualquer profecia procedeu da nossa elucidação, tudo vem dele, ele é tudo, 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 ele te ama, ele tem profundo amor, quando Ele faz uma coisa boa e quando Ele faz uma coisa difícil, Ele tem profundo amor por você. Ao invés de começarmos com o homem, devemos sempre começar com Deus. Como é que a Bíblia começa, meus queridos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa com o homem. A Bíblia sempre começa com Deus. Então, ao olhar a sua vida, você precisa começar com Deus. Deus, o Senhor é poderoso nisso que está acontecendo na minha vida. O Senhor sabe onde está me levando, porque o Senhor detém todo o poder. O Senhor move corações. O Senhor inclina o coração do rei segundo a tua boa vontade. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que eu julgue que o Senhor está demorando. Meus queridos, precisamos começar olhando com os olhos dele. Só há uma alternativa possível: ou Deus governa, ou é governado. Ou Ele impera, ou é subordinado. Ou cumpre a sua vontade, ou Ele é impedido por suas criaturas. Em que você crê? Eu creio que Deus amolece e endurece. Porque é o que a Bíblia ensina. Vocês lembram de Faraó? Não. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque eu quero julgar os 10 deuses do Egito. As 10 pragas é Deus tocando nos 10 deuses que eles amavam. Então Deus julgou a nação. E para poder julgar os 10 deuses, o primeiro era o Nilo, que eles adoravam o Nilo. O último eram os primogênitos. E Deus tocou em todos os primogênitos, menos nos de Israel, que tinham a marca nos umbrais das portas. Então assim, Ele endurece quem Ele quer. Ele endureceu o Faraó por quê? Ele endureceu o Faraó para que Faraó fosse um servo dele. E ele pudesse então cumprir os desígnios que ele tinha. Meus queridos, em quem você crê? Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. E aí o versículo 6, 11:6 vai dizer assim: importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amanhã vamos falar um pouquinho sobre as dores. De onde elas vêm, por que elas vêm, o que fazer com elas. Então amanhã à tarde, acho que é isso, né? Nós vamos começar. Se coloca de pé, por favor. Deixa eu ter mais uma palavra de oração. Curva a sua cabeça, abraça quem está do seu lado aí, se for possível. Diz uma expressão carinhosa para ela,
para a pessoa que está aí do seu lado. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor passeia entre nós. Obrigado porque o Senhor passeia distribuindo bênção e vida. Liberta-nos pela Tua palavra. Dá-nos o conhecimento necessário para que nós sejamos um povo forte e alegre em Ti. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.